Atenção para esse tema. Olha, um tema muito importante, muito especial. Tenho certeza que você vai gostar. No oferecimento da nossa Uningá Memória e Aprendizagem. Já está aqui comigo no estúdio da Colmeia FM a professora Gesiele Múcio Alves. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Colmeia. A professora Gesiele é bióloga, formada em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado pela Universidade Estadual de Maringá. Ela tem mestrado em Ciências Ambientais, doutorado, pós-doutorado em Ciências pela mesma universidade, atua na docência há mais de 20 anos, no ensino superior há 10 anos e com memória e aprendizagem há 8 anos. Atualmente é coordenadora do curso de Biologia e da pós-graduação docência do ensino superior do Centro Universitário Ingá, a nossa Uningá. Memória e aprendizagem é o tema de hoje, né, professora? Isso, vamos falar um pouquinho desse tema que, olha, o pessoal gosta um pouquinho, né? Que bom saber um pouquinho sobre memória. Será que dá pra gente melhorar um pouquinho nossa memória cada dia? Vamos falar um pouquinho. Vamos falar sobre isso com a professora. Minha gente, você já deve ter ouvido falar, né? É comum, às vezes, as pessoas dizerem assim: eu não tenho uma boa memória, eu não lembro nem o que eu comi ontem no almoço. Professora, como que isso funciona? Essa é uma ótima frase, Rafael. Eu ouço muito. Todos nós somos dotados de uma capacidade incrível de memória. Nós temos, sim, uma excelente memória, mas nós temos uma memória seletiva. Não é possível a gente registrar todos os fatos e acontecimentos do dia a dia. Ah, não lembro nem o que eu comi no almoço, porque foi um dia comum, porque não deu atenção para esse evento. Mas, Rafael, se a gente foi almoçar na casa do amigo, de um parente, se foi em um restaurante, a gente vai lembrar sim. Então, assim, primeiro ponto, a gente registra o que a gente presta atenção, o que a gente dá foco. Então, isso é importantíssimo, porque a gente pode treinar. Então, se a gente dá atenção para aquilo que a gente pretende aprender, né, de fato, a gente pode aumentar essa memória. Por exemplo, uma vez eu ouvi uma frase que definia o conceito de capricho. Capricho é a gente dar o melhor, fazer o melhor nas condições que a gente tem. Enquanto a gente não tem condição melhor, de fazer melhor ainda. E eu achei, assim, super interessante. E eu pensei assim, nossa, que bom, vou memorizar isso. Então, eu repeti e comentei com as pessoas. Dar o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não posso fazer melhor, né? Enquanto eu não posso fazer melhor ainda. Então, tudo que a gente dá foco, que a gente pode dar atenção, a gente tem condição de aprender e de memorizar. Isso é muito interessante. Então, cada um tem uma habilidade. O que a gente memoriza, o que a gente sabe? Geralmente, a gente sabe o que a gente gosta de fazer. É verdade. É por isso que nós estamos conversando hoje sobre esse tema tão importante, memória e aprendizagem, com a professora Gesiele Múcio Alves. Professora, existe uma técnica, uma mágica para memorizar e aprender? Eu quero memorizar, aprender. Tem alguma técnica? Existe sim. É assim, memória são os registros. Aprendizado é o que a gente faz com esses registros e tem mudança de comportamento. A gente aprende por duas formas. Ou por fortes emoções, ou por repetições. Fortes emoções, a gente aprende a força, assim, digamos assim. Então, o dia do casamento, o dia do nascimento do filho, mas pode ser algumas emoções que sejam negativas também, né? Uma morte de um ente querido, mas vamos falar de emoções boas. O primeiro beijo, a gente lembra, porque são fortes emoções. A festa de 15 anos, mas como se a gente estiver pensando em aprendizado, em estudo, nem sempre estudar são fortes emoções assim, né, Rafael? Sim, é verdade. Então, a gente precisa repetir.
Mas vamos já na sequência a gente fala que repetir, decorar é diferente de aprender. Então, como que a gente faz para ter esse mesmo efeito? A gente precisa repetir, mas repetir com consciência, explicar para alguém. Então, às vezes o professor fala assim: chega em casa, conta para a avó, conta para a tia, conta para a mãe. Esse repetir é para que em nossa mente tenha o mesmo efeito de várias repetições nos caminhos neurais, passagem desses hormônios, que é assim que a gente funciona, tem esse mesmo efeito como se fossem fortes emoções e registre. Mas repetir, decorar é diferente de aprender. Então, quando a gente tem simplesmente uma repetição, a gente começa a pensar, vou estudar um conteúdo e vou lendo no caminho para a escola uma frase, simplesmente por decorar, para tentar repetir em uma frase, em uma avaliação, isso não é aprendizado. A gente costuma dizer em neurologia que a gente sabe realmente o que a gente consegue explicar com palavras. Então, quando você aprendeu de fato e você consegue contar para alguém, lá na hora da sua avaliação, se você esqueceu uma palavrinha, você consegue contar de forma diferente. Então, por isso, explicar para alguém. Então, contar, repetir, explicar. Por isso que a gente costuma dizer assim, você sabe o que você gosta, você consegue fazer de várias formas. Aproveitando a presença da professora aqui junto com a gente hoje no oferecimento da Uningá, professora, teria alguma dica para auxiliar os nossos ouvintes nos estudos, em sala de aula, nas leituras, professora? Olha, tem sim. Por exemplo, em casa, a gente pode eliminar as distrações. Então, por exemplo, antes de estudar, se estiver com sede, vai ali tomar água. Se estiver com vontade de ir ao banheiro, vai usar o banheiro. Se estiver com fome, faça um lanchinho. O local de estudo também, Rafael, é um local que não deve ter muita poluição visual, porque nossa mente fica trazendo questões aleatórias. Então, por exemplo, tem um estojo lá, um estojo marrom, e tem um bolo de chocolate na geladeira, e você está com fome. E aí sua mente olha para o seu bolo de chocolate ali e fica lembrando assim, olha, você não vai comer para o seu bolo de chocolate, fica olhando para o seu estojo marrom e lembra ali, você não quer comer aquele bolo de chocolate que está lá na geladeira, ou você tem um joguinho e você gosta de jogos e tem aquela poluição e tem jogos ali, ou o celular que fica piscando ali e você gosta de jogos. Então, tentar evitar essas poluições visuais para favorecer aquele momento que é de estudo. Aliás, o celular pode ser usado a seu favor. Deixar ele desligado, evitar essas distrações. Então, eu tenho 40 minutos para estudar. Então, desliga o celular, evitar essas distrações e colocar ele para despertar em 40 minutos. E aproveitar esse momento de fato para estudar é muito importante. Então, a gente percebe que nesses 40 minutos a gente consegue aproveitar bastante. Outra questão é dormir. Dormir, porque nesse momento é o momento que a gente consegue consolidar nossos registros. Esse descanso é importante e é no momento do sono que a gente memoriza todos os acontecimentos do nosso dia, inclusive o de estudo. Diz a lenda que Albert Einstein, ele dormia 10 horas por noite. E a cada boa ideia que ele tinha, ele tirava ali cochilava mais uma horinha extra. E assim, para as leituras ou em sala de aula, uma outra dica interessante é se preparar para aprender. Então, antes de ler um livro, leia o título, saiba quem é o autor, se prepara para a leitura. Chegar em sala de aula, quem é o professor? Eu estou aqui para assistir qual aula? Se o professor já está continuando o conteúdo, que conteúdo que ele trabalhou anteriormente? Qual é a sequência? Ou o professor pediu para ler um texto? Qual o texto que ele pediu? Qual é a sequência? Então, sempre se preparar para o que deseja aprender. Então, assim você já direciona a mente para o que você pretende aprender. São dicas preciosas sobre o nosso tema Memória e Aprendizagem com a professora Gesiele Múcio Alves, bióloga, doutora, pós-doutora em Ciências
e ela que é coordenadora do curso de Biologia da pós-graduação Docência do Ensino Superior no Centro Universitário Ingá, a nossa Uningá. Professora, muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho. A gente que agradece.